Olá, meus irmãos, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Quero falar um pouco sobre escatologia bíblica. É um assunto que eu gosto, não sou perito nesse assunto, mas eu sou curioso, gosto de estudar. Gosto de ouvir debates, mensagens, estudos sobre escatologia bíblica. Infelizmente, vemos que muitos estão divididos sobre esses assuntos. Uns estão afirmando algumas coisas e outros estão defendendo. No meio religioso, no meio evangélico, tem os prés, os pós, os midi e também os pré-ira. São 4 linhas, 4 tipos de ensinos que estão falando nas mídias sociais. E os debates sobre pré e pós pega fogo. É muitas especulações, mas qual é a realidade da Bíblia? O que a Bíblia diz sobre fim dos tempos? A Bíblia afirma que a igreja vai passar pela grande tribulação, sim ou não? O que você acha? A grande tribulação é para a igreja ou para o povo judeu? Vamos ver na palavra de Deus. No livro de Daniel, ele estava percebendo sobre a grande tribulação que o povo judeu estava passando, e ele então se colocou diante de Deus para orar, para interceder pelo seu povo. Vemos isso no livro de Daniel, capítulo 9, do verso 1 a seguir. Daniel se coloca diante de Deus em oração. 21 dias Daniel perseverou em oração. Ele não desistiu, querendo de Deus uma resposta à sua oração. Ele colocou-se diante de Deus se humilhando e pedindo misericórdia e a revelação sobre aquilo, sobre o que estava acontecendo com o povo judeu. Porque o povo estava eles estavam enclausurados no tempo ali de Babilônia. Durante 70 anos o povo de Israel sofreu. Deus já tinha avisado através do profeta Ezequiel 12, mas eles não observaram. Quando Deus estava dando dica, quando disse ao seu profeta Ezequiel: sai da tua casa, coloque as tuas mobílias na rua, como que vai mudar de nação. Algumas vezes ele fez isso e o povo não observou. Nabucodonosor sitiou então o povo judeu, em especial Jerusalém. O povo judeu foi então levado como cativo para servir o rei de Babilônia durante 70 anos, e eles sofreram muito. Daniel então começou a orar a Deus. 21 dias se passam. Mas olha o que a Bíblia diz. No versículo 21, estando eu ainda falando e orando, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo, e disse: Daniel, saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, sentido na palavra e entenda a visão. O anjo Gabriel falando com Daniel. E o anjo disse para ele: 70 semanas está determinada para o teu povo e para a tua santa cidade. É exatamente dentro destas 70 semanas
que lá no fim entra a grande tribulação. Põe sentido e entenda esta palavra. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O povo de Daniel é o povo judeu, a sua cidade, Jerusalém. As 70 semanas são determinadas exclusivamente para o povo judeu e para Jerusalém. Não é determinado para a igreja. Então vejamos. Olha o que diz aqui. Para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão profética e ungir o santo dos santos. Nada disso aconteceu ainda. Está para o futuro. Nada disso aconteceu. Está para o futuro. E o futuro vai revelar todas essas coisas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas sabemos na profecia bíblica que Jesus Cristo veio exclusivamente para o povo judeu. Está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, o verso 10 e o 11. Está ali bem esclarecido. Ele veio para o que era seu, o povo judeu, mas os seus não receberam. Eles rejeitaram o Messias, passaram a bênção para o mundo todo. Aí então veio cumprir aquilo que está escrito no livro de João, capítulo 3 e verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Note, Deus tem um tratamento para com os judeus e para com a igreja. É outro tratamento. Para os judeus foi pregado o evangelho do reino de Israel, do reino messiânico. Para a igreja foi pregado os céus, o arrebatamento. Então vejamos aqui. Sabe, porém, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, porque Jerusalém estava derribada, acabada, as casas, o templo, estava acabado e derribado por causa da perseguição de Nabucodonosor. Daniel então coloca-se diante de Deus em oração, pedindo a misericórdia e um esclarecimento. E vemos aqui no capítulo 10 que Daniel diz: eu entendi pelos livros de que o número de anos seria de 70 anos. Ele entendeu. Mas vejamos então. A palavra de Deus é clara. Deus cuida em revelar os seus segredos aos seus servos. Assim que Daniel se coloca diante de Deus, no primeiro dia Deus já manda o seu anjo para socorrer o seu servo, dar a resposta para ele. Mas os principados, as potestades dos ares, do reino da Pérsia, prenderam o anjo de Deus. E Daniel continuou orando, pedindo misericórdia, pedindo um esclarecimento, uma visão sobre isso. 21 dias se passam. Deus então vê o seu anjo preso. E ele chama então o seu
anjo poderoso, forte, o anjo de guerra, Miguel. E Miguel desce, libera outro anjo. E o anjo Gabriel desce até Daniel. E quando ele desce, ele fala para Daniel: desde o princípio da tua súplica, saiu a ordem, eu vim, mas eu estive preso. E veio o anjo de Deus, o outro anjo, e batalhou por minha liberação. E aqui eu estou para te fazer entender, porque és muito amado. E aí ele começa a falar com Daniel e dar a explicação sobre as coisas que estão acontecendo e sobre as coisas que vão acontecer ainda. E olha o que diz aqui no versículo 25. Sabe, entende, desde a saída da ordem, aqui é outra ordem. Qual é essa ordem? A ordem a qual o rei Artaxerxes libera Neemias para trabalhar na restauração de Jerusalém, para restaurar toda a cidade de Jerusalém, que estava destroçada. E ele então, junto com Zorobabel e outros, começam a trabalhar para restaurar os muros, restaurar também o templo, colocar em ordem as coisas que estavam destroçadas na cidade de Jerusalém. E olha o que vemos aqui. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos trabalhosos, em tempos angustiosos. Lembra dos inimigos de Neemias, Sanbalat e Tobias, que procuraram de todas as maneiras impedir o trabalho de Neemias, mas Neemias sabia o que estava fazendo. Teve um momento que ele disse para os seus inimigos: eu não posso descer daqui porque estou fazendo um grande trabalho. Porque ele estava trabalhando para Deus. Talvez ele não tinha na totalidade a compreensão do seu trabalho, mas ele estava cumprindo uma meta diante de Deus. E olha o que vemos aqui ao longo da palavra profética. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. 62 semanas se passam. O Messias, então, que estava aqui, foi perseguido e morto. E não será mais. Ele foi perseguido e morto porque ele foi rejeitado. Jesus Cristo, de várias formas, tentou reconciliar o povo judeu, tentou conquistar Jerusalém, a um ponto de ele dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os pintinhos e não quiseste. E ele disse aos judeus: a vossa cidade ficará deserta. E isso aconteceu. 37, 38 anos depois da sua morte, um general romano, por ordem de Vespasiano, o general Tito, sitiou a cidade e os judeus mataram muitas pessoas, derrubaram o templo. Houve uma carnificina naquela cidade, na cidade amada, na cidade de Jerusalém. Aquela cidade a qual o anjo disse para Daniel: 70 semanas está determinado para o teu povo e para a tua santa cidade. E dentro dessas 70 semanas estaria ali o cumprimento crucial, terrível, do desastre. E isso veio acontecer 37, 38 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo.
É claro que aqui não está o seu cumprimento total, porque a palavra de Deus, a Bíblia, tem profecias que têm cumprimentos duplos. O Senhor Jesus, em seu tempo, os seus discípulos, uma certa ocasião, o chamaram para mostrar a beleza, a estrutura do templo que Zorobabel, que Neemias tinham reconstruído. E o templo já estava muito velho, então o governador ali de Israel, Herodes, tinha reconstruído, estava muito lindo. Mas agora, 37, 38 anos depois da morte do Senhor Jesus, houve uma grande perseguição. Os discípulos chamaram o Senhor Jesus para mostrar a beleza do templo. E Jesus disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo, está em Mateus 24. Não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. 37 anos se passam. Houve uma grande carnificina, mortes. Segundo a história, dizem que mais de 1 milhão de judeus foram mortos. O templo foi derribado, cumprindo assim a profecia que o Senhor Jesus tinha dito sobre isso. Mas Jesus tinha avisado para eles, no livro de Mateus, capítulo 24, e o verso 15, Jesus já tinha dito sobre isso, só que eles não observaram. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse para eles. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa na sua casa. Quem estiver no campo, não volte buscar alguma coisa, alguma veste. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Jesus estava falando sobre aquilo que ia acontecer 37, 38 anos depois, mas ele estava dando dica também sobre a última grande tribulação que ia acontecer em toda a história. Porque ele disse aqui: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Jesus não estava falando nesse ponto aqui. Jesus não estava falando daquilo que ia acontecer 37, 38 anos depois da sua morte. Não, ele estava falando daquilo que ia acontecer no futuro, no fim. No fim da 70 semana estipulada pelo anjo para Daniel. Porque teve grandes acontecimentos ao longo da história. As 70 semanas foram divididas em 3 partes. 2 semanas e 62 semanas. Tudo isso dá 483 anos proféticos. Para 490, falta 7 anos. Esses 7 anos é a última semana da profecia que o anjo disse para Daniel. 69 semana profética já aconteceu. Falta uma semana de ano, que são 7 anos. E esses 7 anos, eles acontecerão depois do arrebatamento da igreja.
A Bíblia é pré-tribulacionista. Eu não sei porque existe confusão entre pré, pós, meso e mid. A Bíblia já está clara. A Bíblia é pré-tribulacionista. Porque está escrito lá, 70 semanas estão determinadas para teu povo e para a tua santa cidade. 69 semanas proféticas já aconteceram. No final das 69 semanas, o Messias foi tirado. Porque ele foi rejeitado pelo povo judeu, foi perseguido e morto. E quem teve a maior participação na morte de Jesus Cristo foram exatamente os líderes religiosos da sua época. Jesus Cristo morreu, mas ele deixou aqui as bases que seria da sua igreja. E as bases foram os seus apóstolos. Quando ele estava aqui, nenhum dos seus apóstolos eram apóstolos ainda, eles eram discípulos, aprendizes. Mas o Senhor Jesus, ele morre. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse para os seus discípulos: Eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Note uma coisa, em todo o tempo da história, o povo judeu sofreram, por quê? Porque eles foram desobedientes a Deus. No Egito, eles passaram por tribulação. Na Síria, eles passaram por tribulação. Na Babilônia, passaram por tribulação de 70 anos. No final dos 70 anos babilônico, Ciro foi usado por Deus para libertar o povo judeu. Mas eles passaram por tribulação. Na Grécia. E no tempo romano, eles viveram debaixo de turbulência, de tribulações. Quem tinha a primazia naquele tempo era o governo romano dos domínios aqui na terra. Israel viveu debaixo do governo humano, subjugado, oprimido. E Jesus Cristo é exatamente deste tempo. Jesus, uma certa ocasião, estava no deserto e uma multidão estava ali perto dele e ele disse ao Pai, dizendo: Pai, eu te dou graças porque ocultaste as coisas grandes dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequeninos. E Jesus Cristo disse para aquela multidão: Vinde. Vinde, e eu vos aliviarei, porque Jesus Cristo viu o peso que estava sobre aquele povo. E quando Jesus Cristo fez o convite, a multidão correu para ele, porque a multidão estava presa pela lei e também pelo jugo romano. E Jesus disse: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eles vieram. E Jesus Cristo operou milagres e maravilhas sobre eles. Mas por causa do jugo romano, os judeus sentiram-se frustrados com Jesus Cristo, porque eles pensavam que Jesus iria subjugar o reino romano, iria tomar de conta, mas Jesus Cristo disse para os seus discípulos: o meu reino não é deste mundo.
porque ele teria que morrer e redimir pessoas. E o reino do Senhor Jesus Cristo viria a ser desse mundo, mas só no final da grande tribulação. Jesus não deixou na totalidade a explicação para eles, porque eles não iriam entender. Era mistério. Então, note uma coisa. Em todo o Velho Testamento foi pregado o evangelho do reino messiânico para judeu. Deus tem um tratamento para com o judeu, para com o povo judeu. O tratamento é diferenciado, mas eles rejeitaram. Abriu-se então um precedente para a igreja ser introduzida. E Jesus Cristo foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. E depois de ressuscitado, ele ficou aqui cuidando das coisas de Deus por 40 dias ainda. No final dos 40 dias, ele se despediu de praticamente 500 crentes. Mas ele fez promessa para eles, em especial aos seus discípulos. Não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vós. E ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então ele se despediu de praticamente 500 crentes no Monte das Oliveiras e subiu e está assentado no mais alto e poderoso trono. 10 dias depois que ele subiu, ele então cumpriu a sua promessa para os seus discípulos, mandando o seu Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece. O Espírito Santo desceu para inaugurar a igreja do Senhor Jesus. Aquela qual ele disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. A igreja foi inaugurada. A primeira mensagem no dia da inauguração, Pedro pregou a primeira mensagem pentecostal e quase 3.000 almas se renderam a Jesus Cristo. E desde então a igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, milhões, talvez mais de 1 bilhão, está na terra. O arrebatamento não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Acredito que estamos nesse tempo, no tempo da última geração. Coisas estrondosas estão acontecendo. O povo está parece que meio assustado com a morte do Papa. Porque os adventistas, ao longo do tempo, eles têm amedrontado o mundo religioso com as suas profecias sobre o 8º rei. E eles afirmam que o 8º rei será um papa negativo. O 8º rei bíblico será um político, não será um religioso. O que vai acontecer, ou o que pode acontecer, é que o 8º papa poderá ser o falso profeta. Ao 8º rei, não. O 8º rei será um político. No fim dos tempos, terá um político que será o anticristo e terá o falso profeta, que será um religioso. E nós estamos ouvindo os burburinhos daquilo que está para acontecer nos nossos dias. O mundo religioso está em polvoroso. Mas aqueles que temem a Deus não têm motivo para se amedrontar, para se confundir. O Senhor Jesus Cristo é a nossa base.
a nossa rocha, o fundamento da igreja. E ele disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Ele disse em Mateus 24:4, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele disse isso a judeus. Não era para eles turbar o coração, para não ser enganado, mas os judeus foram enganados ao longo do tempo, mais uma vez. Colocaram para eles observar outro livro, além da Torá, que é o Talmud, e eles têm tropeçado mais uma vez. A igreja fiel do Senhor Jesus está aguardando o arrebatamento. A igreja fiel não está aguardando a segunda vinda de Cristo, não. Ela está aguardando o harpazo, que é arrebatamento. Segunda vinda é para judeus. Mas, mais uma vez, eles serão enganados. Porque antes da segunda vinda de Jesus Cristo, virá o anticristo, e eles vão recebê-lo como se estivesse recebendo o próprio Cristo. Por causa do engano, por causa da desobediência, eles vão ser enganados mais uma vez. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, e está dizendo aqui exclusivamente sobre o povo judeu. Para a igreja fiel não tem engano, mas para os judeus tem engano. A igreja fiel não será enganada, jamais será enganada. Por quê? Porque ela ouve a voz do seu pastor. Foi o Senhor que disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e elas seguem a minha voz. Só que tem uma confusão nos nossos dias. Muitos ministérios afirmam que a igreja de Jesus Cristo é aqui. Outro ali diz, a igreja de Jesus é essa. Outros afirmam, a igreja verdadeira é a nossa. Outros afirmam, a igreja verdadeira é essa. Você mesmo já sabe do que eu estou falando. Mas a igreja fiel do Senhor Jesus, ela está sobre toda a face da terra. E ela está, na realidade, dentro dos ministérios. Somente o Senhor Jesus sabe quem são. Quero parar por aqui. Se você gostar, dê seu like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Que Deus os abençoe ricamente.